Isso foi em 1980. O primeiro passo tinha sido dado, entrar na Marinha. Agora faltava galgar o caminho até chegar à escafandria, até chegar ao mergulho. E para isso precisava de muita disciplina, porque se você não tivesse o conceito satisfatório, não chegaria lá. Cortava, não deixava entrar. Precisava ter alguma notoriedade, ser uma pessoa, ser um militar, que pô, todo mundo visse, ó, aquele cara ali, tal. Esse talento também não faltava. E aí, físico, porque a Marinha tinha uma cultura, ainda ficou isso um pouquinho ainda impregnado, de que para evitar doença descompressiva, você tem que ter uma condição cardiovascular e pulmonar no toque. É isso que evita doença descompressiva. Então, é correr, nadar, pular, saltar, e aí eu posso mergulhar tranquilo, que eu vou ter menos chance de ter uma doença descompressiva. Claro que eu estou exagerando, a gente cumpre rigorosamente esse tabela. Mas isso ainda era muito presente. E aí, o teste físico lá é muito forte para você poder enfrentar. Talento para isso também não tinha, porque mal sabia nadar. E aí, de novo, com muito esforço, muita batalha, eu consegui fazer os testes. Né? Eram uns 240 candidatos, reunimos 30 vagas apenas e iniciamos o curso. E eu tenho o prazer de compartilhar isso, porque aqui na plateia eu tenho meu amigo Nilberto, que passou pelas mesmas coisas que eu passei e compôs essa turma de 1980 junto comigo, de 1984 junto comigo. Então saí em 84 eu estava no curso. E aí o curso continuou, aquela pedreira e pancada e tal, e fórmula e física e esforço em cima de esforço para conseguir vencer aquilo lá. Graças a esse esforço, eu terminei o curso em terceiro colocado. Dos 30 só terminamos 18. Dos 18 eu fui em terceiro colocado. E depois continuei minha vida de mergulho. Fui fazer vários mergulhos em todos os segmentos da Marinha. Eu tive essa oportunidade. Canalização submarina, com troca de cabos elétricos, rede de água potável, enfim, tudo quanto eu fui para a Antártica, passei um tempão na Antártica, 2 períodos na Antártica, de 6 meses. Então, tive a oportunidade de trabalhar com o projeto Balejo Bart, o projeto Elefante Marinho, então, com fotoidentificação das baleias. Então, foi muito bacana a minha vida no mergulho ali, até depois eu ir lá para a escola de mergulho. Mas o mergulho não começa comigo, né? Lógico. Entendeu? Desde 530 que o homem já começa a querer saber de mergulho. Então, em 530, o rei Carlos V, já quis saber o que estava acontecendo no fundo do mar. Já estava na era das pérolas, então ele queria melhorar aquela condição de simplesmente de apneia. E aí mandou construir um sino, que foi conhecido como sino de Catalão. E aí, pessoal, ele colocou o sino entre 2 embarcações, como se fosse catamarã, né? Uma rodando ali para descer, e colocou 2 caras ali para fazer a experiência. 10 minutos depois tirou os caras de lá de dentro. Todo mundo que estava assistindo esperava de encontrar os 2 mortos. Para surpresa de todos, eles estavam vivos e secos. Porque o sino cortava dentro da água. Então, essa foi a primeira experiência. Aí, dali vieram outras ideias, o sino de Lorena, tudo mais. No meio do caminho, Boyle já apresentava a sua lei. E aí, como todo mundo sabe, Boyle já tinha percebido que o volume de um gás sob uma pressão diminui de forma inversamente proporcional. Isso facilitou bastante, porque logo depois, Éric Mariotti, que era um francês, corroborou dessa lei e ainda disse que, se a temperatura se não estiver constante, isso está tudo ok. Facilita. Por isso que na Inglaterra chamamos essa lei de Boyle e na França chamamos de lei de Mariotti. E nós chamamos de lei de Boyle e Mariotti. Pronto, acabou. 160 anos depois, tivemos um grande salto. Foi com o sino de ralo. O mesmo do cometa.
O cara, todo mundo já tinha feito sino, só que os sinos não renovavam o ar. E aí ele fez esse sino aqui, que tinha um suprimento extra de ar. Como já tinha esse conhecimento aqui, ele colocou os barris abertos no fundo, quando botava dentro d'água o chumbado e ele descia, a pressão aumentava dentro do barril, criando uma pressão dentro do... Ele deixava uma partezinha aqui mais fácil de furar, e com uma mangueira ele furava isso aqui. Como o barril sempre ficava um pouquinho mais abaixo que o sino, o ar entrava para lá e dava renovação. Isso foi uma revolução. Foi feito, agora sim nós estamos seguindo. Então esse foi o grande salto. Depois vieram outros, mas sempre todos na mesma linha, nada de grande novidade. Nesse período, no Mediterrâneo, eles já estavam muito além do sino, já mais lá para frente, lá em 1819, 1817. Na metade do século XVII, o pessoal os alfaiates já pegavam couro e já costuravam em capacete e já tinha ideia desse escafandro que viria por aí através de Augusto Cílio. Então já costuravam, só que tinham o mesmo problema de renovação de ar. Não conseguiam renovar o ar. E muita gente morreu, tanto por falta de ar, ou seja, aumentando a taxa de CO2 lá dentro, como pelos problemas físico-químicos que nós sabemos que envolvem o mergulho. E na época era totalmente desconhecido. Até que em 1819, sempre teve a ideia de, já tinha desenvolvido a bomba de ar, conseguia bombear ar para lá, ele conseguiu colocar uma outra peça naquele capacete de metal, onde ele deixaria meio frouxa a roupa para o ar escapar e a bomba então renovava o ar. Foi o primeiro protótipo do escafandro. E aí começou a se desenvolver a parte do escafandro. Até que em 1837, para ver que tem um tempinho ali, ele conseguiu fazer um escafandro realmente funcional. Agora isso funciona. Agora nós podemos mergulhar. Agora sim, nós temos um equipamento de mergulho. E aí foi o primeiro equipamento de mergulho que estava ali. Em 1783, tinha naufragado o HMS Royal George. Esse navio tinha muita mercadoria e principalmente canhões. Era o maior navio de guerra da época. Tinham 113 canhões. E esses canhões já tinham sido várias vezes tentados ser recuperados e não conseguia porque não tinha meios para recuperar. E o escafandro foi a peça-chave para conseguir não só recuperar os canhões desse navio, como também desobstruir o canal, porque os destroços deles estavam atrapalhando a navegação. Então foi um grande avanço. E tudo isso só foi possível através do escafandro. Com isso aí foi desenvolvido bastante tipo de mergulho. Foi tão importante a ação dos escafandros, dos escafandristas, nessa recuperação, nessa liberação, que a Royal Navy mandou abrir a primeira escola de mergulho conhecida. Foi em 1843. Aí a gente teve a nossa primeira escola de mergulho. Para quê? Para aprimorar aqueles escafandros que estavam dando tanto resultado. Então agora sim nós temos uma coisa para a gente fazer no fundo do mar, um equipamento que nos auxilia no fundo do mar. O Brasil também entrou na era do escafandro. Isso se espalhou pelo mundo. Aí o Brasil entrou na era do escafandro. Em 21 de agosto de 1890, nada mais nada menos do que Marechal Deodoro da Fonseca baixou um decreto de número 673, criando um grupo de mergulho. Chama na maneira de corpo. Tem o corpo de cozinheiro, o corpo de eletricista, o corpo disso, tem o corpo de mergulhadores. Então, ele foi criado aí, em 1890. Só como? Porque eles compraram os equipamentos e o equipamento vinha com manual, como os equipamentos que vocês compram hoje, normalmente, que a gente compra. Aquele manualzinho, abre aqui, fecha ali, aperta aqui, está resolvido? E assim, desse jeito. E assim começou o mergulho aqui.
se preparar esse pessoal? Como? Vamos se preparar. Quer ser mergulhador? Entra aqui. Entrou. Se tivesse talento, imagina eu lá. Se tivesse talento, ficava. O cara entrava, se tivesse coragem de enfrentar aquele traje, que era difícil manobrar, e ir para o fundo. Gente, quando eu falo difícil manobrar, eu sou assim, até essa carinha de criança, assim, novinho, bebê. Mas quando eu cursei mergulho em 84, o Beto tem mais a cara de velho, mas eu tenho cara de velho. Quando nós cursamos mergulho em 84, ainda era esse equipamento, escafandro. Nós pegamos o escafandro, ele ficou na Marinha em uso até 86. É claro que junto com ele, o autônomo também, tá? Aí o dependente era o escafandro. E aí o Brasil entrava ali. Então, os caras que tinham coragem e eram considerados, a partir dali, pela sua coragem, pelo seu desempenho naquela atividade, eram chamados mergulhadores. O cara pegava os seus assentamentos, que a gente chama de caderneta, registro, apontava ali e falava, você, a partir de agora, é mergulhador. E o cara ainda ganhava 3 contos de réis a mais do seu salário. Hoje a gente ainda ganha isso também. Não precisa ganhar, a gente ganha 20%. Os mergulhadores de hoje ganham 20%, né, por insalubridade. Na verdade, por desgaste orgânico. Então, e assim começou a desenvolver o mergulho ali na Marinha. Em 1915, ao tempo de 890 para 915. E aí a coisa continuou. Cada um aprendia por sua conta, foram criando manuais, as pessoas iam aprendendo, iam montando manual, e aí um ensinando para o outro, e, através daquele manual, e somente. Continua do mesmo jeito. Você tem coragem, vem. Tem um manual, aprende aqui, lê aqui, faz aqui. Em 1915, aí teve a formação do primeiro mergulhador diplomado. Foi criado um curso de mergulhador, a gente chamava de mineiro mergulhador, porque o objetivo era tudo guerra. Embora não estivesse tudo guerra, mas era tudo guerra. Então as minas de mergulho, as minas de profundidade, para bater os navios, elas depois precisavam ser recolhidas ou desarmadas, e eles precisavam de mergulhador. Então, baseado nisso, criou então o primeiro curso de mergulho, em 1915. Bom, aí tem um fato interessante. A Marinha tem data para tudo, né? Dia do aviador, dia do submarinista, dia do maquinista, dia do hidrógrafo, dia de tudo. Eu não tinha dia do mergulhador. Aí um dia, eu já tinha voltado assim na parte toda, eu já era supervisor da escola de mergulho da Marinha, né? Coordenava os cursos, todos os cursos que passavam lá, passavam por mim, e aí tinha o meu chefe, lógico, né? Na minha esfera de coordenador, era eu que gerenciava. E aí eu falei assim, pô, queria um dia para chamar de meu, né? Dia de mergulho chamar de meu. E aí fui perguntei a um. Eu já estava no mergulho recreacional, né? Eu comecei, como todo mundo da minha geração, começa na caça submarina. E depois passei para o autônomo, e eu já era instrutor de outra certificadora, mas aí, né, eu estava muito satisfeito e vim para a paz. Entendeu? Então, já tinha conhecido o Miltinho, né? O Milton Marinho tinha sido meu instrutor de mergulho, e o meu avaliador, a falta de talento do avaliador daquele ali, meu amigo, ninguém merece. O Cláudio foi avaliador, então é difícil. Bom, e aí eu comecei a procurar, falar com um com o outro. Eu já estava muito mais, eu já estava fora daquele contexto dos mundos dos quartéis, né?